Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre classicismo. Classicismo ou quinhentismo é o nome dado ao período literário que surgiu na época do Renascimento. Surgiu na Europa do século XV ao século XVI. Um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Há fatores que levaram a tais transformações. São eles: a Reforma Protestante, liderada por Lutero, as grandes navegações que levaram ao homem a conhecer novos horizontes, a invenção da imprensa, que contribuiu muito para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos. A questão da arte renascentista, que o antropocentrismo atingiu sua plenitude, ou seja, o homem que passava a ser evidenciado e não mais Deus. A arte renascentista se inspirava no mundo greco-romano, que era a antiguidade clássica, já que estes também eram antropocêntricos. Bom, vamos falar agora sobre as principais características do classicismo. A primeira é racionalização. É a razão que predomina sobre o sentimento, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Outra é o universalismo. Os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais e preocupação universal passaram a ser valorizadas. Perfeição formal, métrica, rima, coesão gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação. Também temos a presença da mitologia greco-latina. Outra é o humanismo. O homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja, passa a se preocupar com si próprio. Irei falar sobre os autores principais do classicismo. Luís de Camões fez poesias e poemas literários. E seus poemas e poesias foram mudados devido à sua letra não ser entendida. Alguns outros tipos de autores foram Bernardino Ribeiro, Fernando Mendes Pinto, também teve Francisco Sales de Moraes, onde ele fazia poemas líricos e poesia de comédia, e só foram lançados após a sua morte. Também tem Antônio Ferreira, onde fez poesia e poemas, ajudando a interpretar o povo de Portugal. Bom pessoal, agora nós vamos falar sobre as características de uma epopeia. Você sabia que a epopeia se refere a um fato grandioso e heróico que se refere à história de um povo? Também podemos dizer que ela é composta de preposições, de inovação, de dedicatória, narração e epílogo. Vamos tomar por exemplo os Lusíadas. É uma epopeia que remonta à antiguidade grega e latina e tem como expoentes máximos a Ilíada e a Odisseia, poemas gregos atribuídos a Homero. A epopeia é um gênero narrativo inverso. Como qualquer outra narrativa, tem ação, que envolve personagens situados num determinado espaço de tempo. No entanto, a narrativa épica tem características específicas. São várias as normas que presidem a epopeia. A ação épica, essa deve ser de grandeza e solenidade, deve ser a expressão do heroísmo. O protagonista, podendo ser ele o rei, o grande dignatário ou um herói, além de sua alta estirpe social e também de revelar o seu grande valor moral. Sabemos também que no início da narração apresenta-se a ação já numa fase adiantada. A epopeia deve ter unidade de ação. Os episódios não só dão à epopeia a extensão, como também a enriquece sem quebrar a unidade da ação. O gênero épico utiliza o modo narrativo. O poeta narra o seu próprio nome ou assumindo personalidades diversas. A intervenção do poeta, tecer as considerações em seu próprio nome, deve ser reduzida. Mais uma vez aqui referimos o exemplo de Homero, que depois de um curto preâmbulo, invocação e preposição, passa de imediato à narração. De acordo com as poéticas do Renascimento, a epopeia deve ser escrita no estilo solene e grandioso, de acordo com a natureza heróica dos fatos narrados. Também deve ser escrita em verso decassílabo. Então pessoal, para resumir, vocês entenderam que a epopeia é um gênero literário constituído em longos versos, narra a história de um povo, de uma nação, que envolve aventura, guerra, viagem, gestos, heróis, normalmente apresentado em tom de exaltação, valorizando os seus heróis e os seus feitos. Esse é o significado da epopeia. Então, vamos à leitura.